Queridos, no decorrer dessas semanas de campanha, o Espírito Santo nos permitiu que nós fôssemos usados, querido irmão, de uma forma poderosa, usando alguns testemunhos de homens, de mulheres na Bíblia, que foram, sim, poderosamente usados pelo Senhor. E através do testemunho deles, da fé, da coragem, das atitudes, da entrega de cada um deles, a nossa fé ela foi, de alguma forma, nesses dias assim, edificada. Homens como Gideão, José, mulheres como Débora, Abigail, Raabe. Eu creio que nós fomos assim usados de uma forma tão linda pelo Senhor para ministrar através da vida desses homens e mulheres tão cheios do poder do Espírito Santo. E nessa noite nós vamos, na última semana da campanha, nessa 7ª semana, nós ainda vamos dar assim, ênfase a mais um personagem bíblico, através da vida dele, através da entrega dele, através do seu testemunho de vida, de honrar o Senhor, de ter um espírito excelente, porque assim esse homem, querido, ele foi na presença do Senhor. Por isso que ele foi poderosamente usado na sua época, desde a sua juventude até a sua velhice. Não se achou falha nele, querido. Eu estou falando de Daniel. Amém? Eu creio que Daniel é um homem, um profeta muito conhecido, né? No nosso meio. Até mesmo as pessoas que não são cristãs, elas conhecem muito bem a vida de Daniel, como Sansão, Davi. Mas Daniel, querido irmão, ele foi um homem muito usado por Deus e continua sendo usado hoje, o testemunho de vida dele, né? Aquilo que ele viveu na sua época. Eu quero ler com vocês o texto, que é um texto também muito conhecido, como todo livro de Daniel tem textos bem conhecidos, já usados muitas vezes para serem ministrados, querido. E sempre que nós falamos de ministrar a respeito da vida de Daniel, nós sempre vamos, pelo menos isso acontece isso comigo. Eu vou sempre lá no jovem, né, Edinho? Quando falo de Daniel, vem sempre na nossa mente uma pessoa jovem, nova, porque vem sempre lá a passagem que ele é levado ao palácio do rei, e lá o rei o separa juntamente com seus amigos, e ali o rei leva quer que todos os jovens participem do banquete, como do bom e do melhor ali na mesa do rei. E ali ele diz não, que ele não quer se contaminar com os manjares do rei. Ali jovem ainda, ele já tem um propósito diante de Deus, de honrar o Senhor, mesmo numa terra estranha, mesmo sendo levado cativo. E lá ele disse que ele não queria comer aquilo que o rei queria oferecer, mas aquilo que Deus colocou no coração dele. É tudo que nós usamos sempre o jejum de Daniel, né? Comendo verduras, coisas da terra. Então ali, sempre que nós fazemos menção de ministrar sobre Daniel, vem sempre esse texto na mente da gente. Nós aí decorremos todo o livro de Daniel com a mente de um homem jovem, forte, vigoroso. Mas aqui, meu irmão, no texto nós vamos ler, Daniel já tinha cerca de 80 anos de idade. Já estava já velho, querido. Assim, em idade, uma idade avançada. Eu não gosto de usar o termo velho, porque não existe nada velho, querido. Existem pessoas de idade avançada. Velho é aquele que não presta mais. Quando se fala coisa velha, ela não presta mais nada, né? Por isso que eu digo, você não vai ficar velhinho. Diga para a irmã, você não vai ficar velhinho. Amém? Você vai ficar avançado em idade. Amém? Glória a Deus. Se há alguém aqui avançado em idade, fica abençoado. Você não é velho, você é avançado em idade. Por quê? Porque mesmo aí com seus 80, 90 anos, Deus ainda pode usar poderosamente. Amém, querido? Porque às vezes, né, Karen? Só fala assim, você quer ver? Você vê aquele velhinho? Não. Aquela pessoa avançada em idade. Amém? Porque quando você fala coisa velhinha, é coisa que você descarta, não presta para mais nada. E eu creio, querido irmão, que a gente mesmo na velhice, nós ainda vamos dar muitos frutos. Isso que a palavra do Senhor diz. Ainda na velhice, nós vamos dar muitos frutos. E um desses testemunhos aqui na própria palavra do Senhor é a vida de Daniel. Aqui já com idade de 80 anos, querido, você vai ver que ele é usado poderosamente pelo Senhor e também pelas autoridades da época, né? Não somente pelo Senhor, mas também para ser líder de um reinado, querido, muito grande, como era o reinado do rei Dário. Todos encontraram Daniel capítulo 6? Diz assim, olha, Dário achou por bem. Vou comecei a ler, já estou meio aqui apressado. Alguém ainda está procurando o capítulo 6, né? Me perdoe. Dá vontade de ler o texto, de ministrar a palavra, aquele que está no meu coração, que Deus tem falado conosco, né, nesse tempo. Creio que nessa noite vai ser poderoso que Deus vai falar contigo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém? A respeito da vida de Daniel, porque mesmo como nós falamos aqui agora há pouco, havia um ambiente contrário à fé.
E mesmo nesse ambiente contrário à fé, ele foi firme. Ele teve firmeza no seu propósito em honrar o seu Deus. Ele foi firme, ele tinha um propósito no seu coração: eu quero honrar o meu Senhor. Mesmo que o ambiente seja contrário àquilo que eu estou vivendo. A minha fé, o ambiente aqui é contrário à minha fé. Mesmo assim eu quero honrar o meu Deus. E por isso que Deus usou ele poderosamente. Porque ele vivia num ambiente de muita inveja, de muita ganância. E mesmo assim Deus guardou e abençoou Daniel naqueles dias. E vai te abençoar, te guardar nos dias de hoje também. Amém? Capítulo 6 diz assim, eu vou ler todo o capítulo, amém? A leitura vai um pouco longa. Então vamos lá. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas, algumas versões estão prefeitos, né? Tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Olha bem, queridos, eles queriam acusar Daniel de todo jeito. Vamos ver o que ele faz, onde ele erra, se ele desvia algum dinheiro. Vamos ver o que ele faz aqui, se ele subornou alguém, se ele empregou alguém da família dele. Vamos ver o que ele fez de errado aqui. Mas não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Versículo 5. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Tentaram de todo jeito, querido irmão, achar alguma falha em Daniel. Mas a Bíblia diz que Daniel era um homem que tinha um espírito excelente. E neles, querido irmão, e nele não conseguiu encontrar falha alguma. Então, se eles disseram, se nós não vamos conseguir encontrar falha nele nessa área, vamos ver aí em relação ao Deus dele. Assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas e os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Eu paro um pouquinho aqui, querido. Enquanto eu for lendo, nós vamos ministrando. Para vocês verem, eles não conseguiram encontrar falha nele, mas procuraram diante daquilo que ele fazia, querido. O texto diz lá no versículo 10, nós vamos lá chegar daqui um pouco até lá, mas diz que ele orava 3 vezes ao dia. Então eles observaram, se ele ora, nós vamos inflamar o coração do rei. Eu sabia que o rei tinha um coração assim, fugiu a palavra aqui, orgulhoso, queria assim ser em todo momento ser idolatrado, ser adorado, né? Então assim eles de alguma forma inflamaram o coração do rei, porque viram o orgulho no coração do rei e disseram: rei, vamos fazer um decreto, todo aquele que orar a qualquer deus, a qualquer pessoa, seja lançado na cova dos leões, exceto somente a ti. Então aquilo pareceu bem aos olhos do rei. Então vamos fazer então esse decreto. O rei, por mais do que depressa, ele foi e lançou esse decreto. Então agora, a partir de então, e para vocês verem, querido, que eles sabiam que era rápido pegar o Daniel, porque o Daniel orava, querido irmão, em todo momento. O Daniel se prostrava na presença do Senhor em todo momento. 3 vezes por dia estava orando. Então, querido irmão, eles não falaram assim, olha, 3 anos, 5 anos, não, apenas 1 mês, 30 dias, apenas esse tempo, não mais do que isso. É o tempo suficiente para a gente pegar o Daniel. O inimigo tem te observado, meu irmão. Eu paro aqui para ministrar sua vida e dizer que o inimigo tem te observado. Ele não tem encontrado falha em você, igreja. Amém?
Glória a Deus. Eu vou falar de novo, porque talvez você estava despercebido aí. O inimigo não tem encontrado falha em você, meu irmão. Glória a Deus por isso. Ele tem observado você, a tua busca. Ele tem observado a tua entrega. Por isso que nós não podemos, em momento algum, desfalecer na nossa caminhada, na nossa busca ao Senhor, querido. O inimigo tem observado, ele vai querer procurar uma falha em mim e em você, para tentar, querido, uma cilada para mim, uma cilada para você. Por isso que nessa noite essa palavra vem de encontro, querido irmão, na minha vida e na sua vida. Não que talvez nós estejamos fazendo coisa errada, não, que Deus quer te prevenir, te orientar, te instruir. Porque em todo momento o inimigo está armando um laço para mim e para você. Versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto. Acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinastes. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, do que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens a eles trazerem Daniel e o jogarem na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com seu selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com a voz que revelava uma grande aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Aquilo que eu falei agora há pouco, querido. Ele disse assim: olha, vamos orar para que seu Deus o te livre. Mas ele perguntou agora diferente: será que o teu Deus conseguiu te livrar? Olha a dúvida, querido. Será? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos, línguas e toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam, reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões.
Olha bem, querido, eu vou ler novamente o decreto, querido, porque o que esse rei escreveu a respeito do nosso Deus é poderoso. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos, línguas e toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, o meu Deus, o seu Deus. Amém? Que o nosso Deus seja reverenciado, adorado em todo momento, querido irmão, através da nossa vida, através do nosso testemunho. Pois Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e Ciro, o persa. Assim prosperou Daniel. Assim como, depois de tudo aquilo que ele viveu aqui, depois de toda essa adversidade, a Bíblia diz que ele prosperou em 2 reinos ainda, porque veio o reino de Dário, veio o reino do Ciro, e ele prosperou nos reinados. Mesmo com a idade avançada, mesmo sendo um homem de 80 anos de idade, Deus fez grandes maravilhas na vida dele e através da vida dele. Amém? Vamos orar, querido, para que Deus possa falar conosco através dessa palavra, pois eu creio que Deus tem algo especial para falar conosco ainda, em nome de Jesus. Amém? Feche os olhos por alguns instantes. Busque a presença do rei, ele está aqui. Rei maravilhoso, majestoso, grandioso, lindo, fiel, santo, poderoso, que faz sinais e maravilhas no meio do teu povo, que opera grandes obras, ó Pai, em nossas vidas e através de nossas vidas. Nós queremos te dar graça nessa noite, pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu manifestar em nossas vidas, Senhor, através de nós. Obrigado, Jesus, por estar presente aqui, Rei soberano. Fala mesmo conosco através dessa palavra. Usa a minha vida segundo o teu querer, segundo o teu propósito. E certamente, Senhor, tudo aquilo que o Senhor vai fazer é para que nós possamos engrandecer o teu nome. Pai, cada irmão que entrou aqui nessa noite, Pai, eu creio que vai sair daqui, Deus, edificado, transformado, meu Senhor. Ainda que eles vivam, Senhor, um ambiente contrário àquele que eles estão buscando. Pai, certamente nós vamos sair aqui vivendo no sobrenatural, buscando, Deus, as coisas do alto, porque é lá onde tu vives, em Cristo, é lá onde o Senhor é soberano, e sendo o Senhor soberano no céu, o Senhor é soberano na terra, tu é soberano em todo lugar, Rei da glória. E assim, Senhor, nós estamos orando aí no teu nome, Jesus, sabendo que o Senhor é poderoso para realizar as maravilhas no nosso meio. Faz mesmo, papai, em nome de Jesus. E eu sei, papai, que cada servo do Senhor, cada filho, cada filha vai sair daqui hoje transformado, tocado, Deus, pelo poder dessa palavra. Assim eu oro e assim te agradeço, papai, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados. Querido, Dário, ele começou a governar após Beltesazar fazer um banquete. E nesse banquete ele zomba do Senhor. Ele pega os utensílios que era da casa do Senhor. Ali ele usa naquela festa ali, onde havia todo tipo de orgia, tudo que não presta, havia naquela festa. Aí apressa uma mão, escreve lá na parede algumas palavras. E nessas palavras ninguém conseguia interpretar. Aí Daniel vai lá e interpreta as palavras, dizendo que o reino dele tinha chegado ao fim e que ele iria morrer. E assim aconteceu. O rei que zombou do Senhor morreu e Dário assume o lugar dele. Dário, quando assume o lugar, ele tenta no coração dele de colocar prefeitos, pessoas de confiança para governar para ele, porque o reino era muito grande, era muito extenso. Então, para não ser roubado, ele escolheu 120 pessoas. E dentro dessas 120, ele separou 3. E Daniel era dos 3 o que tinha ainda um cargo maior. Por quê? Porque ele tinha um espírito excelente. Então o rei escolhe 120 ele escolhe 3, de 3 ele tira 1, Daniel. Daniel ali, ele é honrado pelo rei, ele é colocado ali numa posição de destaque, mas a verdade é, meu irmão, que quando ele é colocado nessa posição, aí se levanta a inveja, se levanta, querido irmão, os ciúmes. Foi isso que aconteceu com Daniel. Esses homens que estavam ali com Daniel, queridos, queriam o lugar dele, mas a verdade é, querido, que quando Deus coloca uma pessoa no lugar, Deus honra. Amém? Diga para o irmão, quando Deus te colocar no lugar, Ele vai te honrar. Amém? Todo lugar que Deus te colocar, Ele vai te honrar, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém? Você crê nessa verdade, querido? Assim foi que Daniel, Deus colocou Daniel ali, Deus iria honrar Daniel. Porque até então, querido irmão, já se tinha passado vários reinos, e todo o reino de Daniel era honrado. Daniel era colocado sempre como destaque. Por quê? Porque Daniel era um homem, querido irmão, que eles não encontravam falha alguma em Daniel. O rei observou Daniel e viu que ele era uma pessoa excelente. Ele poderia confiar em Daniel. Eu vou confiar
esses 120 homens, ou 119, 120 com ele, para que ele domine sobre esses homens, para que ele governe sobre eles e traga para mim sempre as contas exatas, como eu quero que seja. E assim acontecia, querido. A verdade é que quando ele foi colocado nessa posição de destaque, aí se levantou o ciúme, a inveja, e o que eles fizeram? Tramaram, querido irmão, para quê? Para derrotar, para derrubar Daniel. Mas quem tem Deus, querido irmão, jamais é abatido. Amém? Jamais é derrotado. Amém? Diga para o irmão aí, profetiza na vida dele: você jamais vai ser derrotado, meu irmão. Em nome de Jesus, você não vai mais ser, querido irmão, envergonhado, humilhado, querido. Porque Deus te colocou numa posição de destaque. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Profetiza na vida dele aí: Deus te chamou para ser cabeça e não cauda, meu irmão. Amém? Glória a Deus por isso, meu querido. Deus chamou você para isso. Mas a verdade é, meu irmão, que quando nós somos chamados para grandes desafios, querido, para grandes missões, para grandes coisas para se realizar, sempre vai se levantar, querido, oposições. Em tudo que nós fizermos, querido irmão, tudo aquilo que nós fomos fazer, que nós fomos chamados, sempre vai haver, querido irmão, oposição. Ah, pastor, mas eu pensava assim que servir o Senhor, as coisas vinham na facilidade. Parece que para nós assim é mais difícil. A verdade é, querido irmão, que nós vamos ter que lutar para conquistar. Diga para o irmão aí: nós vamos ter que lutar para conquistar, querido. Amém? Nós vamos ter que lutar, querido. Nós vamos ter que, em alguns momentos, querido irmão, colocar a mão no arado. Porque Jesus disse, nós vamos ter que colocar a mão nesse arado e não olhar para trás. Porque às vezes nós falamos assim: pastor, mas sendo nós somos ministrados, que nós não vamos ter que lutar, que Deus vai estar lutando conosco. É claro, querido, que Ele vai estar sempre lutando conosco. Mas esse colocar a nossa mão no arado, querido, é nos entregar, é nos render à vontade dEle, é nos render à presença dEle, querido. É fazer como Daniel fazia, orar 3 vezes por dia, é buscar a presença do Senhor. Porque para enfrentar, querido irmão, um ambiente como Daniel enfrentou aqui, porque o ambiente aqui era um ambiente contrário à fé, era um ambiente onde vivia no natural. Os homens aqui não buscavam a presença do Senhor. Dos 120 ali, quem orava? Daniel. Porque o que eles fizeram? Fizeram um decreto para ninguém orar, para ninguém fazer nada em relação a um pedido. Não se peça nada para ninguém, para homem algum, rei, somente para o Senhor. Que se alguém pedir para algum Deus ou para algum homem, esse tem que ser lançado aonde? Na cova dos leões. Esse aqui ninguém pode orar. Mas Daniel, o que ele fez? Ele sabia que em meio àquele desafio, ele precisava se preparar. Ele não olhou, querido, para o decreto, porque ele sabia qual era o decreto. Não orar para nenhum Deus. Não pedir nada para nenhum homem. E outra coisa, a sentença é a cova dos leões. Ele sabia de tudo isso. O que ele fez? Não vou orar, vou esperar passar os 30 dias, é pouco tempo. Afinal de contas, 30 dias são 30 dias, passa rápido. O que ele fez? Mesmo sabendo do que iria acontecer. Eu vou honrar o meu Deus. E fazer o quê? Eu vou honrar o meu Deus. Porque se eu honrar Deus, eu vou ser honrado no meio dos homens. Mesmo que me custe algo, eu vou honrar Deus. Porque por mais, querido irmão, que você pense que vai te custar algo, não vai te custar nada. Porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, meu irmão. Em nome de Jesus, se você honrar Deus, Deus vai te honrar. Daniel diz: eu prefiro honrar o meu Deus do que honrar os homens. Esse decreto eu não vou acatá-lo. Eu vou continuar a oração. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho que buscar. Eu não vou me curvar. Porque às vezes, meu irmão, o que nós fazemos? Principalmente quando nós colocamos algo assim diante de Deus, né? Eu creio que não se aplica a todos. Eu gosto de usar sempre assim. Que às vezes eu posso até... Você pode, o pastor está falando que eu estou fazendo assim. Não, meu irmão. Mas às vezes lá fora, né, tem pessoas que fazem assim. Ela faz um propósito diante de Deus, algo. Mas por qualquer coisinha, ela quebra, querido. Aquele voto, aquele compromisso. Ela tem um propósito diante de Deus, mas
ela não permanece firme no propósito. Essa que é a verdade. Tinha um irmãozinho, ele já não congrega mais aqui. Uma vez nós conversávamos a respeito de jejum, e ele falou para mim, eu vou trabalhar pastor na empresa. Nessa época não era pastor ainda, né? Ele falou, irmão, eu vou trabalhar na empresa. E eu fiz um jejum. Mas lá sabe o que eu faço? Eu fico doidinho para alguém me oferecer uma bala. Aí me ofereceu uma bala, eu pego a bala e quebro o jejum. Eu falei, mas você não está de jejum? Eu falei assim, então, mas ele me oferece a bala, é como se dissesse assim, ó. Porque por a pessoa me oferecer, ele não queria dizer não para nos agradar a pessoa, aí pegava a bala. É simples, né, querido? Mas é isso que acontece. Às vezes, querido, é um jejum e estava ali buscando, mas bem na verdade o coração não estava firme no propósito de servir o Senhor, de entregar aquele jejum ao Senhor. Porque uma simples bala tirava de um propósito que ele tinha colocado diante de quem? Diante de Deus. E às vezes, meu irmão, é assim que acontece. Um simples propósito, uma simples coisa, nos tira de um grande propósito diante da presença do Senhor. Ó Deus falando aquilo que nós falamos no domingo, de coisas simples, de coisas sutis. Mas a verdade é, querido, que para atingir aquilo que Deus tem na minha vida e na sua vida, nós precisamos estar firme no propósito ao qual nós estabelecemos diante do Senhor. Porque Deus não muda os propósitos dele. O propósito que ele estabeleceu sobre a tua vida é imutável. O que ele estabeleceu sobre você não vai mudar em momento algum, Diego. Porque o Senhor disse, o que eu estabeleci, eu não mudo, a minha palavra não volta vazia. O que eu determinei acontece. Eu não sou homem para que minta. Eu não mudo dos meus planos. Mas a verdade é que nós mudamos muitas vezes. E Daniel estava ali diante de uma situação, de um ambiente contrário à fé. Em um lugar, querido, onde ninguém vivia por fé. Vivia tudo no natural. E nós vivemos, às vezes, querido irmão, num ambiente natural. E Deus quer que você viva no sobrenatural. Essa que é a verdade, querido, mesmo que o ambiente seja um ambiente natural, Deus quer que você viva no sobrenatural. Porque às vezes, querido, o ambiente que você está vivendo, como eu disse agora há pouco, é contrário àquilo que determina uma fé. Talvez uma situação que você esteja passando é contrária àquilo que você espera, que você busca. Talvez você tenha orado e falado, Deus, é assim, assim. E quando você menos espera, as coisas acontecem contrário. Como muitos irmãos têm orado pela minha mãe, ela deu câncer no seio. Só que aí eles foram ver, estava também debaixo do braço, nos lindofonos, né? Teve que tirar todos. E a primeira cirurgia foi um sucesso, como a segunda também. Mas a segunda cirurgia, ela demorou um pouco para cicatrizar, para recuperar. E tudo parecia que caminhava para o pior. Minha mãe começou a desanimar, querer entrar em depressão, dizer que não queria mais viver, que queria morrer. A nossa fé e os irmãos oraram que era para cura. Eu também pus aquela palavra. Mas em algum momento, né, não que isso gerou algo no meu coração, mas a gente olhava e falava, Deus, nós oramos. O ambiente é contrário à fé. O ambiente aqui é contrário àquilo que nós temos orado, porque não melhora. Cada dia que vai lá piora mais ainda. Teve dia da gente sair daqui, meia-noite, e levar lá na Unicamp. O negócio está caminhando, parece que está caminhando contrário, parece que não está rompendo. Mas Deus disse, não, tudo coopera para o bem. Acalma, te aquieta o coração. Aí eu fui ministrar minha mãe, aquieta, como Deus falava comigo, eu falava com ela, aquieta o coração. Hoje eu fui visitar minha mãe está ótima. Glória a Deus, querido. Eu louvo a Deus pela igreja que tem orado, querido. Mas a verdade é, meu irmão, que tudo parecia cooperar contra. Porque nós estamos orando para cura, mas parece que o negócio caminha contrário, pastor. Porque o ambiente, querido, é natural, é os naturais, e tudo tem um processo a ser cumprido, tem um procedimento. O organismo, ele reage, né, de algumas formas. São 2 cirurgias. Mas só que aquilo foi acontecendo, mas na nossa limitação, querido, a gente já desistia ali, parava ali. Não tem mais jeito, né? Vamos animar, não. Deus disse não. O ambiente parece ser contrário à fé, mas você vive no sobrenatural, naquilo que eu falei. Se eu determinei cura, é cura que vai acontecer. Eu falo um testemunho disso que eu vivi, mas talvez, querido, você tenha vivido coisas, situações diferentes. Pode ser na área financeira, na área emocional, sentimental, não sei, querido, o que você está vivendo hoje.
Talvez ontem estava de um jeito, hoje pode ter acontecido de outra forma. Porque até então Daniel estava vivendo, querido, ali como líder em um governo. Mas de uma hora para outra lançaram um decreto, algo que veio para tirar a paz dele, algo que veio para tirar ali a busca dele, que ele tinha ao seu Deus. Parece que veio algo para afastar ele, para afastar da presença do Senhor. Tudo estava indo tão bem, mas de repente um decreto ali, algo que inflamou o coração do rei ali, mudou toda aquela situação e Daniel passou a viver agora perseguido, oprimido. Parece que agora é o fim. Daniel vai desistir de tudo. Não, querido, ele não desistiu. Mesmo naquela mudança, as coisas estavam indo bem. Parece que agora veio a perseguição, veio o levante. Ele não mudou o seu posicionamento. É isso que Deus quer falar comigo, com você. Mesmo que as coisas mudem de uma hora para outra, sabe de uma coisa: tudo está cooperando para o seu bem. Porque o próprio inimigo, querido, que armou aquela cilada, que armou toda aquela situação, tentando derrubar Daniel, tentando jogar Daniel na cova dos leões, e como jogaram, aquilo ali, querido, era o próprio fim deles. Não era para Daniel, era para eles mesmos. Porque tudo que eles tramaram, querido, o que era para destruir Daniel, se viram para eles mesmos, querido. A forca serviu para o próprio inimigo. Não foi para Daniel. Porque a cova dos leões não era para Daniel. Ainda que ele foi colocado lá, ainda que ele deu uma passadinha lá, ainda que você passou na cova dos leões, a cova dos leões não é para você. Diga para o irmão: ainda que você passou na cova dos leões, meu irmão, ainda que você passou por lá, você deu uma passeada por lá, lá não é o teu lugar. Mesmo lá Deus vai te guardar, querido, porque ele foi levado lá. Qual era o grande desafio de Daniel naqueles dias? Passar na cova dos leões ileso. Havia uma noite, querido, incansável para Daniel. Ele teve que passar por quê, pastor? Por uma noite ali com os leões. Está vendo, passamos, querido irmão, um tempo ali, naquela peleja. Mas o que nós não podemos fazer é desanimar, querido. Nós devemos ser destemidos. Amém? Diga para mim: você tem que ser destemido, meu irmão. Amém? Diga para ele: covos dos leões é para os valentes. Amém? Diga aí: covos dos leões é para os destemidos. É para os corajosos, meu querido. Porque às vezes que nós passamos por algo. Mas ele era de Deus, para você ver, ele orava 3 vezes por dia, ele era de Deus. Era um homem que tinha um espírito excelente, que não falhava, não errava. E ele teve que ir lá. Mas lá Deus guardou, Deus cuidou dele. E se Deus cuidou de Daniel, não vai cuidar de você? Diga para o irmão: se Deus cuidou de Daniel, não vai cuidar de você? Se Deus guardou ele, meu irmão, não vai te guardar? Pensa bem, querido, é o mesmo Deus, o Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós cantamos aqui, a Karen ministrou isso. Ele é o mesmo Deus, ele é imutável, meu querido. Mas o que faz a diferença, pastor? O que fez a diferença na vida de Daniel, o que pode fazer a diferença na minha vida, é fazer o que Daniel fez, querido. Ele permaneceu firme. Firme no propósito, ele tinha firmeza no propósito em honrar o seu Deus. Eu quero honrar o meu Deus, e eu vou honrá-lo até o fim. Não vai ser ameaças, não vai ser ciúmes, não vai ser ciladas que vai me impedir de honrar o meu Deus. Eu vou permanecer firme. E essa sua firmeza, querido irmão, nesse propósito, é que vai te fazer você viver no sobrenatural. A única forma de você viver no sobrenatural, meu irmão, é permanecer firme no propósito ao qual Deus te escolheu, a qual Deus te chamou. Porque desafios nós vamos enfrentar. Diga para o irmão: desafios nós vamos enfrentar, meu irmão. Dificuldades, elas vão surgir em todo momento. Isso não é profecia, querido, é fato. É fato. Na nossa caminhada nós vamos enfrentar desafios, adversidades, lutas. Mas o que eu não posso, meu irmão, é desistir. Eu tenho que permanecer firme nesse propósito, a qual Deus me chamou, a qual Deus me escolheu. Viver no natural, querido, olha, é simples, é fácil. Viver nas coisas aparentes, que é fácil. Mas quando nós decidimos viver no sobrenatural, vem os desafios. E eu quero viver no sobrenatural. Amém, querido? Eu não quero viver nas facilidades do natural, querido. Quem vive no natural, querido irmão, não conquista grandes coisas. Quem vive no raso, no rasteiro, querido irmão, permanece no raso e no rasteiro. O que Deus tem para mim, tem para você, eu sempre ministro aqui, são coisas maravilhosas, coisas grandiosas para nós vivermos, querido.
Deus muitas vezes, querido irmão, Ele prepara, Ele permite algo em nossas vidas, como eu disse agora há pouco. Porque às vezes, querido irmão, tem um inimigo que está te perseguindo, ele já está te atacando. E a única forma, querido irmão, dele ser derrotado é o Senhor permitir alguma coisa. Ele permite algo. Aqui eles permitiram. Deus permitiu algo, Daniel, por quê? Porque lá na frente os adversários iam ser derrotados. O que aconteceu depois? Daniel sai lá da cova dos leões. O que acontece? Quem é jogado lá? Os adversários, os seus opositores. Isso aqui eu falo do inimigo, querido irmão. Que nossa luta não é contra carne e sangue, não. Viu o dia que foi, irmão, hein? Nossa luta não é contra carne e sangue, não, né, Karen? Porque quando fala assim, irmão, aquele lá vai para a cova dos leões, e o meu chefe, ou meu amigo de trabalho, não, querido. A nossa luta não é contra carne e sangue, não. Amém? A minha mulher fala, meu marido, eu joguei na cova dos leões. Ou minha esposa, eu não sei. Não, meu amado. Não fale do adversário, querido, que é ser levantado. E o fim dele é a derrota eterna, querido. O fim dele é ser sempre derrotado na sua vida, através da sua vida. Que todo levante dele é para cair, querido. Jesus, quando ele foi levantado na cruz, ele levou o diabo à vergonha. Ele foi exposto publicamente, querido. Aqui, os adversários de Daniel e todos os seus familiares foram jogados na cova dos leões. E certamente todo principado, toda potestade, todo inferno, tudo que pertencia ao inimigo foi jogado, querido irmão, lá no abismo. Porque Jesus morreu na cruz e venceu. Ele venceu por mim, venceu por você, querido. Amém? Nós vencemos sempre porque Cristo é conosco, querido. Cristo é com você, igreja bendita. Diga para o irmão, Cristo é com você, meu irmão. Amém? Cristo é conosco, querido. Há grandes coisas para nós conquistarmos. Mas para isso nós precisamos fazer como Daniel fez lá no versículo 10. Quando as coisas, querido irmão, nós vemos que elas estão contrárias. O que eu tenho que fazer, pastor, é correr para o secreto e dobrar meu joelho, querido. É correr para o secreto, dobrar meu joelho e orar e falar com o Senhor. O decreto veio, ele sabia da sentença, ele sabia que não podia orar, sabia que se pegasse orando ele ia ser morto. Humano, assim, né, dentro do projeto que eles armaram era a morte para ele. Mas ele sabia que se ele orasse e buscasse o Deus que ele servia, era Deus para ele vai guardar a vida dele. Ele tinha certeza que o Deus que ele servia, que o seu Deus era poderoso para guardá-lo e livrá-lo da boca do leão. Ele tinha certeza que toda aquela cilada que eles estavam armando ali, Deus iria guardá-lo e iria protegê-lo. Mas por que, pastor, ele tinha tanta certeza assim? Porque, querido irmão, ele orava, ele buscava, ele não desanimava, ele estava firme no propósito ao qual Deus tinha para ele, querido. E nessa noite Deus disse para mim, Deus disse para mim, e diz para você também: seja firme no propósito ao qual Deus estabeleceu para a sua vida. Não mude, meu irmão, em momento algum, de caminho, de pensamento. Permaneça firme naquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Só assim você vai vencer, querido irmão, querida irmã. Que se nós ficarmos, querido irmão, olhando as circunstâncias, olhando o natural, olhando muitas vezes o ambiente que nós estamos vivendo, querido, que em algumas situações vai ser contrário, querido. Não estou falando isso para desanimar você, não estou falando isso para ativar a sua fé. Porque quanto mais contrário for, mais você vai orar. Quanto mais contrário se levantar, mais você vai orar. Aí você vai ver, querido irmão, que as coisas agem no sobrenatural de Deus. Quanto mais você achar que as coisas estão intransponíveis, está difícil, aí você redobra a tua oração. Quanto mais você achar assim, pastor, meu marido parece que não tem jeito, a minha família parece que não tem jeito. Não, tem sim. Quanto mais você achar que está difícil, quanto mais você achar que não tem saída, não tem solução, é aí que Deus vai trazer a resposta para você. Quantas mães, querido irmão, louvado seja Deus aqui por conhecer a maioria, não tem esse tipo de problema, mas quantas mães têm orado, querido, e chorado lágrimas, querido. Não são poucas, não, pelos seus filhos perdidos nas drogas. E ela disseram: isso não tem jeito, pastor. Está consumindo a minha casa, está acabando com tudo. É como se fosse a cova dos leões. Mas eu digo para você que depois de uma noite, querido, vem o amanhecer, vem um novo dia. E nesse novo dia vem novidade. Diga para o irmão: nesse novo dia vem novidade. Daniel passou uma noite ali, querido, na cova dos leões.
E ele diz que o Senhor viu um anjo, e o anjo fechou a boca dos leões, e não tocou nele. O rei, quando o rei chama ele, que ele sai da dentro, o rei olha ele, não tinha um arranhãozinho, não tinha nem uma babinha do leão. Não, pastor, mas nem uma babinha, o rei tocou nele, estava sequinho, ó. Não tinha nada. Às vezes não tinha arranhão, mas será que o leão deu nem uma lambida nele? Nada. Nem uma lambidinha. Ficou intacto, sem ser tocado. O rei vem, olha e vê aquilo. Salvação, novidade no novo dia, querido. Talvez que ele passou um tempo orando, chorando, lágrimas e mais lágrimas, querido, não são poucas, por conta de um filho perdido, de um marido distante. Mas a verdade é que depois vem a alegria. Depois de um dia difícil, vem um dia bom. Diga para o irmão, depois de um dia difícil, vem um dia bom. Vem um dia maravilhoso. Vem um dia de novidade, querido. A novidade do Senhor, ela vem. O sobrenatural se manifesta, querido. Querido, mas eu só preciso me manter posicionado, firme no propósito ao qual Deus estabeleceu sobre a minha vida. Eu não posso, querido irmão, em momento algum vacilar. Porque o diabo, ele está ali olhando, querido. Olha, eu vou falar o nome que ele não precisa temer. O diabo está nos observando em todo momento. Ele está esperando, querido irmão, uma brecha que eu dê para ele, uma fraquejadinha, uma falha que eu dê a ele. Mas se eu permanecer firme, ele não encontra brechas. Ainda que ele tente algo, ele não vai conseguir me derrotar. Ah, pastor, mas hoje o dia não foi fácil. Claro que nós vamos encontrar as adversidades, mas isso não quer dizer que eu estou perdendo. Isso não quer dizer que eu vou ser derrotado. Esse é um sinal que eu vou vencer. Porque se eu tenho fé, se eu tenho orado, a certeza da minha vitória, ela é certa. Ainda que, pastor, mas olha, eu fui na cova dos leões. Sim, falei agora há pouco. Ainda que você passe por lá não é outro lugar. E outra coisa, lá o leão não vai te devorar. Diga para ele, o leão não vai te tocar nesse lugar, querido. O inimigo não vai tocar em você, querido. Você não pode ser tocado. Essa que é a verdade. Deus não vai permitir que o diabo lhe toque, lhe faça algum dano. Por quê? Porque Ele é contigo. Ele te ama. Ele tem cuidado de nós, querido. Pastor, o ambiente está contrário. O ambiente está difícil, sim. Ele diz que nós teríamos aflições, mas muitas seriam as nossas vitórias, muitas seriam as nossas conquistas. E nós só precisávamos, querido irmão, fazer aqui, o Daniel fez. Permanecer firme. O ambiente é contrário, pastor, o ambiente é natural ali, o pessoal está vendo. Na minha casa todo mundo está no natural, mas você está no sobrenatural, você vai vencer. Você está firme no propósito, você vai vencer. Se você não desanimar, querido irmão, o novo dia vem. Nesse novo dia a salvação vem. Nesse novo dia a alegria vem. Nesse novo dia a provisão vem. Nesse novo dia a cura vem. Nós só precisamos, querido irmão, buscar para viver no sobrenatural. Nós só precisamos, querido irmão, orar ao Senhor e saber que Ele vai fazer. É ter fé. Daniel teve fé, uma fé experimentada, querido, em meio às coisas contrárias. Uma fé experimentada é uma fé provada. E ele, por ter essa fé provada, ele viveu um sobrenatural, um livramento do Senhor. Às vezes Deus vai te levar em alguns lugares para você viver uma fé provada. A fé que dela tem que ser provada em meio aos desafios. Quando a fé é provada em meio aos desafios, querido, ela é provada e aprovada, o milagre está estabelecido. A conquista, ela é garantida. O leão não toca, o inimigo não toca, porque depois de tudo isso Daniel venceu. Deus foi honrado através de Daniel, através do decreto do rei. E o texto diz que Daniel prosperou. Então, pastor, a minha firmeza num propósito, a minha fé testada e aprovada vai me fazer prosperar? Vai, querido. Diga para o irmão, a tua fé vai te fazer prosperar. Em que área, pastor?
Em todas as áreas, meu irmão. Quando eu falo de prosperar, meu irmão, não falamos só na área financeira. Porque muitas vezes nós falamos de uma prosperidade, nós já olhamos somente no financeiro. Não é, querido. Porque há muitas pessoas que têm muito dinheiro aí fora, mas não tem um Deus que você tem. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não tem a saúde que você tem. Amém? Vou falar só que tem algo, vou ouvir poucos amém. Vou orar por cura em nome de Jesus. A verdade é, meu irmão, que nós temos tudo. Nós temos um Deus soberano sobre as nossas vidas, que nos dá alegria, que nos dá paz, que nos garante a vitória a cada dia, a cada momento, querido. Eu só preciso permanecer firme nesse propósito ao qual Ele estabeleceu sobre a minha vida, para me vencer cada desafio, cada obstáculo, cada barreira, querido. Que ela se levantar contra a minha vida, eu vou estar sempre preparado em Deus para me vencer e conquistar. Mas eu vou usar o exemplo de Daniel para me ser uma pessoa destemida como ele. Orar. Vê o desafio tão grande, olha, não pode orar. Aí que eu vou orar. Proclamei um jejum, eu vou até o fim. Fiz o propósito, pastor, de orar tantos dias. Vamos orar. E não desanime em momento algum, porque às vezes, querido irmão, quando nós estabelecemos alguns desafios, alguns propósitos diante de Deus, perdão, quando nós colocamos alguns propósitos diante do Senhor, vem os desafios. Mas por que Deus permitiu o desafio? Justamente por isso, para provar a sua fé e meu propósito que você fez. Se você faz um propósito diante de Deus e não acontece nada, querido, parece que o propósito não foi válido. Parece que você não foi testado para ser aprovado. E quando você fizer algo, saiba que vai, isso não é profecia não, isso é fato, querido. O inimigo vai se levantar em alguma situação. Para quê? Para você experimentar o milagre. Não tem como você experimentar o milagre se você não enfrentar um desafio. Se você enfrentar uma luta, uma batalha. Só vence quem luta. Só conquista, querido irmão, quem compete. E certamente em todas as nossas lutas nós sempre seremos mais que vencedores. Amém? Quando falamos, querido, de luta, de ministérios, as pessoas falam assim: pastor, eu não quero entrar em intercessão. Por quê? Porque a intercessão é combatida. Eu não quero entrar no louvor porque o louvor é combatido. Eu não quero no diaconato porque o diaconato é combatido. E muitos irmãos, por pensar essa bobagem de combate, não entra no ministério. Eu digo para você, mesmo no banco você vai ser combatido. E talvez até pior do que no ministério. Porque no ministério você vai se preparando. Às vezes no banco nós não nos preparamos muito. Nós ficamos só aí, só recebendo alimento. E às vezes nós ficamos engordando. Nós não queimamos as calorias da fé. Tem caloria na fé, ó, para você ver que coisa linda. Eu quero ficar. A fé te faz ficar musculoso, não gordinho. Quanto mais você exercita, querido, sua fé, é que na academia, quanto mais você busca a presença, você vai ficando mais musculoso espiritualmente. E às vezes, querido, no banco você fica gordo. Oh, que coisa, eu não pensei nisso. No banco a gente fica gordinho espiritualmente. Fica gordinho, querido, olha. Já no ministério você fica musculoso. Diga para o irmão, no banco você fica gordinho. No ministério você fica musculoso. Musculosa. O que é isso, pastor? É quando você serve, querido, você exercita a tua fé. Você busca no ministério. Por isso que muitos começam a desistir, começam a engordar, querido. Fica gordinho, desiste. Gordinho na fé, desiste, meu irmão. E Deus tem para você, você ficar forte. Forte na fé. Como é que eu exercito a minha fé, pastor? Às vezes servindo. Não temendo o inimigo, querido. Porque onde você estiver, ele vai lutar contra você. Eu digo para você, você gordinho, a possibilidade de você vencer é mais difícil. Agora, forte, musculoso não. É mais fácil. Digo para meu musculoso é mais fácil, viu? Muito mais fácil. Por isso, meu querido, não se atente para essas palavras que às vezes nós escutamos. Não vai entrar em tal ministério. Ou talvez, querido irmão, que não seja um ministério na igreja, mas exerça um ministério em casa de interceder pela nação, interceder pela cidade, interceder pela igreja. Você já é um intercessor nato, querido. Basta você querer. Basta você começar a buscar. Você já pode ser um visitante nato. Basta você querer fazer a obra. Você é um evangelista, você já nasceu evangelista. Basta você querer.
Você não depende de ministério para fazer. Você depende de uma cobertura. Ô pastor, eu posso ir fazer uma visita na casa? Pode, não deve, vai. Irmãos me procuram, pastor, posso visitar alguém? Vai. Com certeza, meu irmão, vai lá e dê fruto. Use a palavra, pregue a palavra, ensine a palavra. Basta você querer. Porque você não pode ficar parado. Diga para o irmão que você não pode ficar. O que você não pode é ficar parado, meu irmão. Não pode. E às vezes nós ficamos ali. Não, eu não faço nada porque o inimigo pode se levantar contra a minha vida. E aí eu tenho medo. Aí que ele não vive no sobrenatural. Por quê? Porque vive no natural. Viver no sobrenatural, querido, é você viver os firmes propósitos de Deus. É estar firme nos propósitos de Deus. É viver, querido irmão, na presença. É buscá-lo, querido, em todo momento. O sobrenatural sempre vai se manifestar em sua vida. Os milagres, você vai estar sempre vivendo nas suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A Sandra tomou posse. Por isso nós devemos buscar, querido, o Senhor. Sempre nós estamos falando aqui de oração, busca. O Espírito Santo está sempre nos convocando, nos instigando. Vem, me busca a minha presença, ore, fale comigo. Cada mensagem, querido irmão, ela vem sempre encaixando uma outra. Vai sempre nos levar a falar sobre isso. Oração, busca, jejum, consagração, se preparando. Por que, pastor? Porque sempre vai haver, querido irmão, vai haver desafios. Vai haver, querido irmão, lutas. Vai haver levantes. No teu trabalho, você foi colocado lá como cabeça. Deus te colocou lá como cabeça, mas meu irmão, as coisas não vão acontecer, bum, e você vai estar lá e não vai acontecer nada. O inimigo, ele vai sempre se levantar. Ele vai sempre usar alguém para tentar tirar você daquele lugar. E por que não tira, pastor? Porque Deus é contigo. Amém? Mas às vezes, querido, por não estarmos preparados espiritualmente, nós somos colocados em lugar, Deus colocou ali, mas por não estarmos preparados espiritualmente, a gente acaba cedendo e perdendo a oportunidade. Vai vir outra oportunidade? Vai vir, querido, mas abrace essa, se prepare nessa. Deus te colocou nesse lugar para você prosperar e vencer. Deus nos colocou lá por acaso. Mas às vezes, querido irmão, por menor que seja o trabalho, nós achamos que não é uma oportunidade. E é naquela pequena oportunidade que ela se torna grande. Basta fazer como Daniel. Espírito excelente, bom testemunho. Porque não somente o inimigo, mas as pessoas também te observam. E Deus permite observar para quê? Para te honrar. Pela sua conduta, pelo seu compromisso, pela sua responsabilidade, pelo seu caráter. Eu falo de fazer visitas. Às vezes, querido, tem pessoas que ela não faz visita porque ela não dá um bom testemunho de cristão. Glória a Deus que não é o teu caso. Diga para o irmão, glória a Deus que não é o teu caso. Amém, meu irmão? Aleluia, que não é a tua situação. Mas tem vidas que não faz visita por quê? Ah, mas vou falar que eu sou crente, né, Abraão? Chega lá, você vai falar de Jesus para mim? Misericórdia, irmão. Essa que é a verdade. Bom testemunho para mim executar o que? O ministério que Deus colocou nas minhas mãos. Já pensou? A pessoa vai chegar lá, vai falar de Jesus, começa a beber. Ah, eu quero tomar, a pessoa começa a beber também lá na visita. Como é que vai falar de Jesus nessa visita, meu irmão? É, acontece. Infelizmente é. Por isso, irmão, bom testemunho. Se consagra, se prepara. Em tudo nós precisamos nos preparar para nós fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos. No trabalho a mesma coisa. Eu como funcionário, eu vou dar um bom testemunho. Meu patrão, ele não é crente, eu sou cristão. Chego lá, querido, começo a dar mau testemunho. Como é que eu vou ganhar meu patrão para Jesus? Pensa bem. Ele vai dizer assim, mas ué, esse aí fala que é crente, vem trabalhar aqui. E quando eu trabalho, querido, eu falar de mim que eu trabalho, que eu não roubo meu patrão, é como eu estivesse roubando ele. Eu ir lá, picar meu cartão e enrolar o dia todo andando na empresa sem fazer nada, eu estou roubando o patrão. Eu roubei meu patrão.
eu não produzi o que foi combinado de fazer o dia, enrolei. Mas se eu fiz direitinho e fiz até a mais, a honra vem. Deus honra, Deus abençoa. O homem não viu, querido. Daniel preferiu honrar quem? Do que aos homens. Quando o trabalho passou, eu fiz a mais. Meu patrão não merecia, não. Você fez para o Senhor, não foi para o patrão. Honra a Deus, Deus vai te honrar. Isso aqui é o bom, querido. Uma coisa na Bíblia eu aprendi e eu sei que já falei aqui, mas vou falar para você de novo. Quando você fizer algo, que alguém te falar assim, parabéns, Jonas, você vai receber o seu galardão. Mas ninguém falou nada. Mas vai vir do céu. Esse é que é maravilhoso. E às vezes que as coisas são feitas no oculto, secreto, ela tem um valor muito especial, porque ninguém ficou sabendo, ninguém viu. Aqui na terra, é as coisas natural, mas o sobrenatural está manifestando sobre a sua vida. Querido, isso aqui está na mensagem. Não estou aqui como enchendo linguiça, não estou falando que Deus está falando para você. Não estou aqui gastando tempo. Estou ministrando teu coração a respeito de ser um homem, querido irmão, que vive os firmes propósitos de Deus, um homem destemido. Para ver o sobrenatural, eu tenho que fazer algumas coisas naturais, é claro, mas eu tenho que honrar as pessoas. Eu tenho que honrar meu compromisso com Deus. Eu tenho que honrar o Senhor. E para isso, para me honrá-lo, eu preciso buscá-lo, ter intimidade com Ele, ter intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Ele vai me capacitar em tudo para que eu faça tudo conforme a vontade dele. Em nome de Jesus. Amém.